Boa tarde a todos. Hoje estaremos em mais um capítulo importante da epidemiologia das doenças cardiovasculares, nesse simpósio muito importante com vários temas relativos às doenças cardiovasculares, diabetes, doenças renais. E aproveito para agradecer ao convite dos organizadores de estar aqui com vocês para essa apresentação que será sobre a evolução das doenças cardiovasculares na América Latina nas últimas 3 décadas. A minha apresentação ela terá alguns pontos importantes, como a transição epidemiológica e as diferenças sociais nessas sociedades, a alteração do padrão dominante da hipertensão como fator de risco dominante para o diabetes, que está ocorrendo ultimamente, os fatores de risco para as doenças cardiovasculares nos países da América Latina, e depois eu vou mostrar as coortes que estão trabalhando aqui nos países do continente, e também uma perspectiva das doenças crônicas não transmissíveis, não somente nas Américas, mas no mundo inteiro, mas que com certeza será o padrão nos próximos tempos. Tudo isso eu estou comentando com uma premissa básica e profundamente errada, né? A de que não tivéssemos a pandemia pela Covid. O impacto da infecção pelo coronavírus é grande nos marcadores demográficos, nos indicadores demográficos, obviamente, mas nós não sabemos ainda o quanto que a persistência da infecção ou as sequelas da infecção irão ter um impacto nas doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos algumas informações sobre aumento de incidência de diabetes, aumento da incidência da redução do ritmo de filtração glomerular, mas nós vamos ter ainda muito tempo para entender o impacto real da pandemia pela Covid-19. O primeiro ponto que eu gostaria de apresentar a vocês é qual é o padrão da América Latina. Muita gente ainda interpreta o nosso continente como se fosse basicamente rural, muito atrasado e predominando as doenças não transmissíveis e as causas materno-infantis elevadas e nutricionais. Não é fato isso. Se vocês olharem nesse triângulo, né, nós vamos ver que são 3 vértices. Na base temos as doenças crônicas não transmissíveis, no outro lado as doenças maternas e infecciosas, e no ápice nós temos as causas externas. São 363 cidades na América Latina, e esse é o padrão que nós temos na maioria dessas cidades. E quando a gente olha para os países, também é esse padrão. Agora, quando nós olhamos ao lado, nós vamos ver para uma questão muito importante, que é a mortalidade proporcional, ajustada por idade e não ajustada por idade, mas com algumas semelhanças. No eixo X, nós temos um índice de vulnerabilidade social ou de status socioeconômico, seja qual for o nome, à esquerda o pior, à direita o melhor. E nós vemos o seguinte, que conforme existe uma melhoria das condições socioeconômicas, em azul, as doenças infecciosas e as de causa materno-infantil e nutricionais, elas vão reduzindo o seu impacto dentro da expectativa de vida e vão aumentando as demais. Notem a linha em laranja
como as doenças cardiovasculares, elas fazem é circular. Elas são maiores em um momento onde não é exatamente as populações onde existem os melhores indicadores sociais. Isso mostra que as doenças cardiovasculares são doenças que estão muito associadas a condições ruins em termos de indicadores sociais e econômicos. O fato positivo que nós temos é que, em 3 décadas, nós tivemos uma redução importante da mortalidade cardiovascular em todos os países, né? Aqui nós temos 1990 e 2019 para homens, aqui para mulheres, e quanto mais azul escuro, melhor são as taxas. A questão é que nós vamos ter que ver que esse declínio não foi igual em toda a população. Ela tem uma determinação social muito importante. Mas nós temos que mostrar aqui algumas questões bastante relevantes que faz parte de um grupo que é o NCD Risk Factor Collaboration, organizado no Reino Unido, no Imperial College, e nós temos uma pessoa da América Latina, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, que está trabalhando com grande afinco, e o nosso grupo é um dos que faz parte dessas análises que estão sendo feitas em relação a vários estudos de base populacional e mesmo coortes. O dado importante que vocês estão vendo aqui é o seguinte: nós temos aqui, de 1980 até o final da década passada, nós vamos ter à esquerda o aumento muito expressivo da obesidade. E se nós pularmos para o da extrema direita, nós vamos estar vendo o aumento concomitante do diabetes. Não é à toa que alguém chamou esse fenômeno de diabesidade, né? A mistura do diabetes com a obesidade. Mas na parte central, nós vamos ter uma outra questão muito relevante, que a prevalência da hipertensão arterial ela vai se reduzindo e também, né, os níveis pressóricos vão se reduzindo, né? Embora a hipertensão seja o fator de risco mais importante em termos de riscos relativos e também de prevalência, esse é um fato muito positivo, mas mostra uma diferença, uma modificação bastante preocupante, que é a emergência do diabetes em termos de fator de risco, por várias razões. Aqui é outro estudo, né? Então, aqui temos o nosso colega Rodrigo Carrillo Larco, do Peru, que está lá na Inglaterra, trabalhando com todos esses dados, e aqui nós temos, né, nossos colegas do México, da Jamaica, do próprio Reino Unido, Chile, Argentina e Peru, que fazem parte desse estudo, junto com o pessoal do Imperial College e também o pessoal da Escola de Saúde Pública da Harvard. O importante nesses dados, que eu gosto de mostrar aqui, tem uma questão bastante metodológica, como está sendo feita, mas os fatores de risco, a magnitude do risco relativo mais importante é na segunda coluna, né, para os eventos fatais e não fatais, que é a pressão arterial, né? Então, isso mostra que a hipertensão ela tem um componente muito grande, ela tem uma importância muito grande na mortalidade e nos eventos em relação aos demais fatores. Notem nas duas colunas à direita como o marcador não HDL tem um risco relativo mais significativo do que o colesterol total. Então, nós vamos conversar sobre a contribuição
que estamos fazendo aqui na América Latina? Nós temos 5 grandes coortes no continente, e eu tenho o SESCAS, que é organizado na Universidade de Buenos Aires, mas tem também participação no Uruguai e no Chile. Nós temos o estudo Malco, muito interessante, numa região rural do Chile, organizado pela Universidade Católica de Santiago. Os estudos, a coorte Maestras, que era basicamente de mulheres, feitos por professoras, pelo Instituto Nacional de Saúde Pública de Cuernavaca, no México. O estudo Crônicas, muito interessante, com 4 locais no Peru, com diferentes latitudes, altitudes e conformação étnico-racial, organizado pela Universidade Caetano Heredia de Lima. E também eu terei que falar, né, do ELSA Brasil, que é a nossa coorte, e eu irei apresentar aqui em detalhes maiores. Mostrando alguns resultados, né, nós temos aqui a linha de base do estudo Malco, a coluna da esquerda são homens, a coluna da direita são mulheres, mostrando a prevalência que eles obtiveram lá, né, até os 65 anos de idade, de diabetes, de hipertensão e das doenças cardiovasculares, né? E esse é um dado importante que muita gente esquece quando está falando em prevenção secundária, que a prevenção secundária tem que ser vista como sendo uma questão de saúde pública, tal como as ações primárias, porque o número de pessoas com doença cardiovascular é extremamente elevado, é maior do que o número de asmáticos, por exemplo. E uma coisa importante que está sendo feita aqui na América Latina não é somente estudos observacionais com intuito de descrição, mas sim testar, né, o que está sendo feito na atenção primária e em termos gerais da sociedade. Esse estudo é muito importante, é feito pelos nossos colegas da Universidade de Buenos Aires, a Vilma Irassola, o Adolfo Rubinstein, mostrando, né, testando, usando um estudo randomizado por clusters, a diferença que existe quando você faz uma orientação, uma intervenção direta aos agentes comunitários de saúde, aos técnicos de enfermagem, em termos do controle da pressão arterial, comparando com o cuidado habitual. Esse é um estudo extremamente importante e que pode e deve ter um impacto nas ações de saúde pública. O outro ponto muito importante levantado, aqui apresentado, que já está tendo impacto, é o estudo Maestras, que mostrou, né, a questão extremamente importante, que é o consumo de bebidas com açúcar em relação ao risco de diabetes. Esse estudo, ele trabalhou a incidência num tempo muito curto, 2 anos. E vejam, né, com uma porção, né, pode ser suco, pode ser refrigerante, por dia, né, você tem um risco relativo de 1,3, você aumenta em 30% a probabilidade de desenvolver diabetes. Esse estudo foi importante, junto com outros, que levou o governo mexicano a aumentar a taxação do açúcar e das bebidas açucaradas naquele país, ação que foi seguida também pelo governo do Chile. O outro ponto importante em termos de controle da pressão arterial é a ingestão de sódio nas nossas populações, né? Particularmente o Brasil tem uma ingestão de sal muito elevada, perto até dos demais países, muito próximo a de Portugal e das
ex-colônias portuguesas, um traço da nossa cultura lusitana em termos culinários, que nos leva a ter muito sal. E aqui temos um estudo muito relevante feito pelo Grupo Crônicas, no Peru, também um ensaio clínico por clusters randomizado, onde eles utilizaram um substituto do sal, né, em relação ao NaCl e mostraram uma redução de 1,29 da pressão sistólica. E isso é importante, quem fala isso, mas isso não tem nenhuma relevância. Do ponto de vista do indivíduo, é um valor que a gente não consegue captar na nossa prática clínica. Mas todos os estudos epidemiológicos e o estudo prospectivo das coortes, né, há quase 20 anos, já mostrou que 2% de redução da pressão sistólica tem um impacto de 7% em toda a mortalidade cardiovascular, né, e de 10% na mortalidade por acidente vascular cerebral. E agora nós vamos falar do nosso estudo aqui brasileiro, o Estudo Longitudinal de Saúde do Brasil. É um estudo aqui colocado pelo nosso patrocinador, o Ministério, como o maior estudo epidemiológico da América Latina. Né? A gente sempre gosta de colocar como o maior da América Latina, não, mas não é essa a questão. Só para se ter uma ideia, o Estudo Maestras tem 200 mil participantes, mas as formas de aferição de variáveis são muito diferentes entre os estudos. Essa comparação não tem validade. Mas o ELSA Brasil, ele trabalha com 15.105 servidores públicos de universidades, 5.000 em São Paulo, 3.000 em Minas Gerais, 2.000 no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e 1.000 no Espírito Santo. Esse estudo tem o patrocínio do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde. Ele começa em 2004 com planejamento, organização. Ele somente vai ter a sua linha de base em 2008, que dura 2 anos. Depois nós temos a visita de 2012, a segunda visita, a de 16 em 2016, e nós teríamos a 4ª visita em 2020, que foi adiada pela pandemia e irá ocorrer já com financiamento a partir de 2022, segundo semestre de 22, essa é a previsão. Os desfechos estão sendo seguidos desde 2009. Nós temos ganho de peso, diabetes, hipertensão, dislipidemia, incidência de doença cardiovascular, doença renal, câncer, alterações cognitivas, internações e mortes. A cada ano, né, o primeiro participante em 2009, ele começou a responder, e a cada ano os participantes do ELSA respondem se houve algum evento e nós fazemos a adjudicação dos resultados. Para mostrar para vocês um dos resultados do ELSA de aplicação em saúde pública, na prática médica, nós fizemos um teste do score de Framingham. Framingham fez um estudo para ver quais seriam aquilo que seria o indicador principal da hipertensão arterial num prazo de 4 anos. Né? Então, nós fizemos um estudo do ELSA, né, entre 2008 e 2010, 2012 e 2014, para identificar quais seriam esses fatores. Em Framingham são idade, sexo, história familiar, tabagismo, índice de massa corpórea e, obviamente, pressão sistólica e diastólica na linha de base. Então, o nosso objetivo seria ver o quanto que o score de Framingham é adequado ao Brasil, e também nós ousamos em ver se outras variáveis do nosso estudo que teriam um valor de predição da incidência de hipertensão em 4 anos nessa população.
Esse é o estudo, né? Todas as referências estão nesse estudo. E aqui, né, os primeiros achados nossos mostram que todos os fatores que Framingham coloca, nós conseguimos comprovar que eles são adequados. Então, quem estiver utilizando o fator de risco de Framingham pode, aqui no Brasil, pode ter certeza que tem validade, né, na nossa população. Mas nós fomos adiante, nós não nos contentamos com isso, então fizemos com todas as variáveis que a gente considerou, aquelas que seriam associadas à hipertensão, e utilizamos variáveis sociais também, e variáveis comportamentais. E aí nós tivemos, né, a idade e o sexo confirmaram, a história familiar também, o índice de massa corpóreo também, tabagismo também, a pressão sistólica também, mas como novidade nós tivemos o nível de educação, quanto pior a educação formal, maior a probabilidade de desenvolver hipertensão, atividade física ao lazer, pessoas que fazem atividade 30 minutos 5 vezes por semana têm um risco muito menor em relação aos demais, né? Então esse é um fator impeditivo para o aparecimento da hipertensão. E um fato novo que a gente já tinha observado em outros momentos do ELSA, que é a circunferência do pescoço. A circunferência do pescoço, nós não temos, né, ainda uma ideia se isso seria mais um marcador de adiposidade regional, né, ou então teria uma associação com alterações do ritmo de sono, com a presença de apneia durante o sono, que é sabidamente um fator que aumenta os níveis pressóricos. Então, mostrando aqui, né, o ELSA Brasil mostrou que os dados de Framingham são totalmente adequados à população brasileira que nós estudamos, né, sem nenhum tipo de alteração, então é um score bom, né, que pode ser utilizado, mas o nosso score nós gostamos mais. Ele coloca outros fatores que são importantes para nós, né, em termos de predição, principalmente a questão social. Isso é um ponto muito relevante que nas nossas ações a gente consiga entender que o impacto dos fatores de risco é diferente de acordo com a posição social do indivíduo na sociedade. E nós estamos agora, então, seguindo os passos de Framingham, estamos montando um aplicativo, né? E a ideia é que esse aplicativo será fornecido amplamente para ser utilizado nas ações de atenção primária, nos consultórios e onde houver interesse pelos próprios pacientes acessando na internet, eles vão poder fazer o cálculo de qual é a probabilidade em desenvolver hipertensão em 4 anos. Eu agradeço, né, ao convite. O nosso objetivo nesse espaço foi mostrar, então, a alteração importante do padrão epidemiológico. Eu vejo que nós vamos ter problemas maiores no futuro com o aumento da insuficiência cardíaca, insuficiência renal, porque as pessoas vão morrendo menos de doença coronariana e AVC, vão sobrevivendo mais, mas com a presença dos fatores de risco, elas vão tendo chances maiores de apresentar outras ações mais a longo prazo em termos de doença cardiovascular. Agradeço, encerro aqui e me coloco à disposição para as perguntas que forem necessárias e cabíveis a essa apresentação. Muito obrigado.